E aí, galerinha do 8º ano, beleza pura sem mistura, professor Rogerson na área do Instituto Educacional, ali onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha, vamos lá para a nossa aula de hoje. Pessoal, ó, nossa aula dia 4 já foi, né? Dia 11 hoje, capítulo 9, página 129 a página 135, ok? Muito bem, capítulo 9, né? Fica ligado nas atividades de casa, certo? Capítulo 9, capítulo 10, você vai resolver as questões lá. Eu te pergunto, tu já fez? Já fez as do capítulo 9, bebê? Porque, ó, é da aula passada ainda, ó. Atividade de casa, já era pra ter feito, hein? Cuida que tá de noite, menina! Ó, porque nós já estamos chegando no final do mês, no instante passa, ó, já são 11. E aí dia 25 já é o nosso seminário e tal. Vou receber as atividades, né? Professor, quais são as atividades mesmo? Me lembro mais não. Tá aqui, meu anjo, ó. Ó, aqui, ó. Aqui, ó. Atividade de casa, papai, ó. São as questões do capítulo 9 e capítulo 10. Beleza pura, sem mistura? Vamos nós para a nossa viagem de hoje. Pessoal, hoje nós vamos estudar sobre o sistema digestório ainda, certo? E um tópico que fala sobre as etapas da digestão. Você observar o tema geral do nosso livro, do nosso capítulo 9 é o sistema digestório. Então nós já estudamos aquele caminho, né, que faz lá e tudo mais, o alimento passa pelo aquele tubo digestório e tudo mais lá. Agora nós vamos para as etapas da digestão. Vamos lá. Seguinte, você já sabe que nós estamos seguindo, né, todo o nosso livro didático. Tá bem direitinho, todo o cronograma anual, assim como nós seguiríamos se estivéssemos nas aulas presenciais. É o mesmo ritmo, certo? Porque é o mesmo conteúdo das aulas presenciais, é o mesmo conteúdo das aulas à distância. É tanto que tá aí a prova. Eu até bati as fotos do livro hoje, né? Nossa aula de hoje eu bati as fotos do livro para que vocês possam ver que nós estamos seguindo o livro, certo? Bem direitinho. Então não tem conteúdo a mais e nem a menos. É o mesmo padrão das aulas presenciais. Até porque nós queremos seguir o mesmo padrão de qualidade. Não é isso? Você estuda numa escola de qualidade, então ensino de qualidade. Seguindo o mesmo conteúdo das aulas presenciais. Tá ok? E, como sempre, só alertando e relembrando. Qualquer dúvida nós estamos à disposição para esclarecê-las. Beleza, vamos lá, pessoal, ó. Etapas da digestão. A digestão ocorre fora das células, tá bom? Pois a entrada das substâncias alimentares nelas só se torna possível depois da quebra das partículas grandes em partículas menores. Ela pode ser dividida em dois processos básicos, que são os mecânicos e os químicos. Beleza? Então a digestão, ó, ela se divide em dois processos, os mecânicos e os químicos. Preste atenção que a digestão ocorre fora das células. Vá marcando aí ou então escreva a parte para você ir ligando aqui as ideias. Depois que o alimento ele é triturado, vamos dizer assim, que acontece aquela digestão, né? Aquela parte mais mecânica da digestão, aí vem para os processos químicos, que é aí onde começa a entrar essas substâncias nas células, ó. Porque a entrada das substâncias nas células, ó, nas células, só é possível depois da quebra das partículas grandes e partículas menores. O caroço de arroz, o que é que ele está dizendo? O caroço de arroz não vai entrar na célula, pum, inteirinho, né? Você vai quebrar o carocinho de arroz lá no dente, né? Vai fazer aquela mastigação e tal. Por isso nós vamos estudar as etapas da digestão. Aí depois que se quebra ali, tudinho direitinho, mastigou, show de bola. Aí vai passar pelos outros processos da digestão até o ponto dessas substâncias entrarem nas células. Tranquilamente? Estendido? Vamos lá. A digestão mecânica ou física envolve a trituração, ó. A digestão mecânica ou digestão física envolve a trituração e movimentação do alimento através do tubo digestório. Através do tubo digestório. Show de bola?
Então vai triturar, vai movimentar o alimento, isso é a digestão mecânica. Você está movimentando o alimento ali daquelas partículas grandes ainda e fazendo todo aquele processo para quebrar em partículas menores. Então no tubo digestório vai acontecer todo esse processo mecânico aí, né? Desde a entrar na boca e tal, passa pela faringe e por aí vai, né? Esôfago e por aí por diante, como nós vimos na aula passada. A digestão química, porém, todavia, entretanto, presta atenção, se dá com a ocorrência de reações químicas. Ah, professor, agora eu peguei o movimento. Quer dizer que o próprio nome é intuitivo, né? Professor, o que é intuitivo? Tu não tá dizendo, mas me explica aí, é tu que tá explicando. Tá bom, vou continuar. Intuitivo é porque você vai pela intuição do próprio nome. Rapaz, mas tu é desenrolado demais. Ó, porque o próprio nome, digestão química, vem de onde a digestão química? Vem de reações químicas, meu bem. São processos químicos que acontecem lá nas etapas da digestão, certo? E a digestão mecânica é algo mecânico que se movimenta, algo mais físico, né? Que aí está relacionado à trituração e movimentação mecânica. É só tu lembrar do motor do carro, que um carro não está se movimentando ali, o motor, né? E o próprio carro em si não se movimenta. Então algo mecânico, movimentação, né? Contato ali físico, beleza? Já a digestão química envolve reações químicas. Professor, entendi, foi tudo. Rapaz, tu é o cara, não já disse? Professor, e eu? Vocês, meninas, são espetaculares, nem se fala, certo? Ó, e essas reações químicas transformam o alimento triturado em outras substâncias. Pegaram a ideia? Começa a digestão com a parte mecânica, digestão mecânica, depois a digestão química. A digestão mecânica é a parte que vai triturar o alimento, ó. Tritura o alimento, aí depois, ó, transforma esse alimento em outras substâncias, né? Por causa da reação química, ó. A reação química transforma o alimento triturado na digestão mecânica em outras substâncias. Então essa é a digestão química, certo? Essas reações químicas que acontecem na parte da digestão química, ela vai transformar aquele alimento que foi triturado na digestão mecânica em outras substâncias. Professor, entendi, foi tudo, me toca para frente. Vamos embora. É importante lembrar que durante a digestão o alimento passa por processos mecânicos e processos químicos por todo o tempo. Lembre disso. Durante a digestão, o alimento vai passar por processos mecânicos e processos químicos em todo o tempo. Por isso, preste bastante atenção, é incorreto dizer que inicialmente ocorre a digestão mecânica e depois ocorre a digestão química, como é comum se ouvir. Então preste atenção nas etapas, ó. Não é que você pode padronizar assim: a primeira etapa é a mecânica, aí a segunda etapa é a digestão química e pronto, e acabou. Não, peraí. Ó, estão acontecendo, ó, processos mecânicos e químicos por todo o tempo. Então você não pode dizer, inicialmente é o processo mecânico, depois o químico e acabou. Não. Acontece um e outro, vamos dizer assim, paralelamente. Aí tem hora que está no químico, depois volta para o mecânico de novo e químico. É assim que é o que ele quer dizer, né? Está acontecendo o tempo todo, certo? Então isso aqui é incorreto. Não é que acontece assim nessa sequência bem exata, não. Beleza? Então vamos lá. Descansar após o almoço é muito bom para a digestão. Porque o repouso permite que o organismo desvie uma quantidade maior de sangue para o estômago e menor, né, quantidade de sangue para o restante do corpo. Com isso, a digestão ocorre melhor. Então você se alimentou ali, dá um descansozinho, um pouquinho, né? Descansar, né? Descansa um pouquinho. Vou sair correndo. Almocei, vou sair correndo. Não. Descanse um pouco, dê uma paradinha. Deixa o sangue se concentrar ali no estômago, né? Para ajudar na digestão. E depois segue a vida normalmente. Tá bom? Só beber uma água aqui. Como é bom. Como é bom.
Toca pra frente. Mastigação, um dos processos. E aí, mecânico ou químico? Tô ouvindo gente dizer, é lógico, né, professor, que é mecânico. Pois pronto, você tá dizendo, vamos pra frente. Vamos ver se é verdade, né? A primeira etapa da digestão é a mastigação, que consiste em reduzir os alimentos em partículas menores. Ó, reduzir os alimentos em partículas menores. Vai marcando, velho. Utilizando os dentes para amassá-los e triturá-los. Aí, eu achei legal isso aqui, ó. Ele vai dar o detalhe de cada dente. Na aula passada nós não estudamos a cara dentária, não foi? Tem os incisivos, que é aqueles 4 dentes da frente, né? Tem os caninos, que são os que vêm depois do incisivo. Aí tem os premolares, são aqueles que vêm depois dos caninos. E tem os molares, que vêm depois dos premolares. Lá no final, né? No canto, no fundo do céu da boca pra dentro, 3,5 léguas pra lá. Aí assim, ó. Ele diz cada uma, pra que é que serve, ó. Não é legal? Os incisivos, eles cortam os alimentos. Os caninos, eles perfuram os alimentos. Os premolares e os molares amassam e trituram os pedaços cortados, separando-os em partículas menores. Entendeu aí como é legal? O incisivo, ele corta, o canino fura. E os premolares e os molares, né, amassam. Vira pasta, né? Pasta de amendoim, mas é bom. A mastigação facilita a insalivação e a passagem do alimento pelo resto do tubo digestório. Então, quando você mastiga ali, também acontece o processo da salivação, né? Vai salivar ali e vai, como se fosse assim, vou usar essa linguagem pra gente entender. Lubrificar, né? O alimento ali que tá virando pasta, que o alimento entra em pedaços, né? Aí você corta, fura, amassa, né, com os dentes, tal, tritura ele ali. Aí ocorre o processo de salivação e aí facilita, né, a passagem do alimento ali pelo tubo digestório, certo? Faringe, esôfago, tal, por aí vai. Intestino, estômago, né, antes do intestino e por aí vai. Aí vai falar sobre a salivação. É a produção de saliva pelas glândulas salivares, né, presentes na cavidade bucal, certo? Glândulas presentes na cavidade bucal. Ela é estimulada através do cheiro. Olha aí que legal. Como é que você estimula a produção de saliva? Ó, o cheiro, o gosto, textura dos alimentos. Show de bola, né? Às vezes quando você tá assim, que você sente aquele cheiro do alimento, rapaz, tô com água na boca. Aí, ó. Esse termo água na boca veio de onde, né? Ó? Justamente por isso. Você sente aquele cheiro ali, ou então você vê o alimento, aí você já, rapaz, tô com água na boca, porque já tá salivando, já preparando a cavidade bucal ali, né? A cavidade oral para receber o alimento e facilitar a digestão. Entendeu aí como é legal? As coisas de Deus são muito bem feitas. Uma palavra bastante parecida com a salivação é a insalivação, que é um termo que usamos para descrever a ação da saliva sobre os alimentos. É a ação da saliva dos alimentos, certo? Durante a mastigação, o alimento é triturado e misturado com a saliva. Fica tudo molhadinho. Conforme já vimos, essa saliva lubrifica o alimento, permitindo que ele passe pelo tubo digestório. Só uma reflexão aqui e uma rememorização, certo? Após ser mastigado e misturado com saliva, o alimento passa a ser chamado de bolo alimentar. Fica só aquela pasta, né? Vamos dizer assim, o bolo alimentar. Misturou tudo ali com a saliva e tudo mastigado, aí vira um bolo alimentar e desce pelo tubo digestório. É por isso, pessoal, a importância de você mastigar bem os alimentos, certo? Porque quando você mastiga bem direitinho, então todo o alimento ele vai ser digerido, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil, certo? Já tá tudo bem trituradozinho. Agora se tu engole um pedaço de carne inteiro, sem mastigar, sem nada, engolir, aí, meu amigo, vai dar complicação para poder fazer a digestão desse negócio aí, porque tome mais trabalho lá embaixo, né? Lá embaixo, porque lá embaixo que eu digo é quando tiver, vai passar pela faringe, esôfago, né? Estômago, lá no intestino.
no estômago lá para poder fazer aquela digestão daquele pedaço que foi inteiro. Então é muito mais fácil já chegar lá no estômago já todo mastigadinho, só o bolo alimentar mesmo, mastigadinho, triturado, bem molhadinho de saliva e tal. Aí o negócio anda melhor, né? Faz uma digestão mais fácil, certo? Vamos pensar. Comer muito rápido prejudica a digestão aí? E aí, pessoal? Sim ou não? O que é que vocês me dizem? Tempo para pensar, né? Sim, né? Com certeza. Comer rápido prejudica a digestão? Sim, né? Por que prejudica? Porque quando nós comemos com pressa, nós mastigamos menos os alimentos. Foi justamente o que eu falei, né? Dessa forma, eles chegam em pedaços maiores ao estômago, o que torna todo o processo digestivo mais lento e trabalhoso. E além disso, comer rápido demais pode atrapalhar a ação dos hormônios responsáveis pela sensação de saciedade, induzindo a ingestão excessiva de alimentos. Então aí acaba, se você às vezes come demais, come muito rápido, né? Você acaba comendo mais do que o necessário, porque passa você atrapalha os hormônios que dá a sensação de saciedade. Então não dá, vamos dizer assim, entre aspas, né? Não dá nem tempo de você perceber que já está de barriga cheia. Entenderam aí a ideia? Então por isso que é importante você comer devagar. Não devagar demais também, né? Mas tudo com equilíbrio, né? Comer ali numa velocidade que você consiga sentir o gosto dos alimentos, você consiga triturar bem os alimentos e consiga se sentir saciado ou saciada, né? Para que você fique tranquilo. Não, já me alimentei, tá bom aqui, certo? Então, comer rápido vai prejudicar a digestão, sim. E até a saúde, né? Certo? Muito bem. Então, deglutição. O que é deglutição, pessoal? Durante a mastigação e salivação, o bolo alimentar recém-formado é ingerido através da deglutição. É a parte da ingestão, né? Deglutir significa engolir, ó. Deglutir é engolir, isto é, movê-lo da boca para a faringe, da faringe para o esôfago. A deglutição depende da pressão do interior da cavidade oral e ocorre através da movimentação de nossa língua e nossos músculos. Certo? Muito bem, os músculos ali, né? Que envolve essa parte do tubo digestório. Beleza? Então isso é deglutir, é engolir. Deglutição, engolição, vamos dizer assim, né? É engolir, beleza? Deglutir é engolir. Tranquilo, né? Mastigar, já entendemos. É mastigar, triturar os alimentos e tal. Salivação é aquele processo de salivar os alimentos ali. Que você vai mastigando, vai criando saliva, aquelas glândulas salivares, né? Vão produzindo saliva, vira o bolo alimentar. Depois você vai deglutir, que é engolir, né? Engolir, beleza. E aí vem, pessoal, peristaltismo. O que é isso, né? Após passar pela faringe, o alimento adentra o esôfago e é empurrado até o estômago através dos movimentos peristálticos. Aí, ó. Peristaltismo. Esses movimentos que vão fazendo com que o alimento vá, né? Adentra o esôfago, aí é empurrado até o estômago. Aí do esôfago para o estômago tem esses movimentos peristálticos. Eles consistem na alternância entre a contração e o afastamento dos músculos localizados nas paredes do esôfago, promovendo a locomoção do bolo alimentar. E aí tem até a foto aqui, né, mostrando. O peristaltismo começa no esôfago e permite que o alimento chegue ao estômago, até mesmo se estivermos de cabeça para baixo. Rapaz, é incrível. Ah, professor, quer dizer que eu posso comer de cabeça para baixo? Bom, poder pode, mas não deve, não é tão legal. Você vai forçar muito os movimentos peristálticos. Estamos falando bonito, né? Por isso que nós estamos estudando, certo? Porque assim, ó, vai ter essa contração, tá vendo, ó? Os músculos vão contraindo aí, ó, e jogando o bolo alimentar para o estômago, certo?
Por isso que às vezes você come deitado e consegue comer e a comida vai para o estômago, né? Só que dependendo de como esteja aí o seu movimento peristáltico, você pode ter alguma dificuldade, né? Mas acontece, certo? Então o que é o peristaltismo? Aquele movimento ali dos músculos do esôfago, certo? Contração e afastamento dos músculos do esôfago, beleza? Então é marcar aqui, ó, contração e afastamento dos músculos do esôfago, promovendo a locomoção do bolo alimentar lá para o estômago, certo? Essa fase da digestão é incrivelmente rápida, pois o alimento percorre todo o esôfago em cerca de 5 segundos. Que legal, cara, certo? Percorre todo o esôfago por cerca de 5 segundos. Um alimento que contribui para... Um elemento, que alimento? Presta atenção, mano. É porque a vista está cansada. Um elemento que contribui para essa rapidez é o muco, que é produzido pelas glândulas que se situam nas paredes do esôfago, lubrificando esse canal para a passagem do alimento. Beleza? Então essas glândulas aí vão lubrificar, né, o muco lá para passar o alimento, facilita a passagem, né? Ao contrário da mastigação e da deglutição, que são movimentos voluntários, ou seja, realizados conscientemente pelo indivíduo. Quando você está mastigando e deglutindo, engolindo, né? Você está fazendo conscientemente, que é como se fosse, não, eu tenho que fazer isso aqui, beleza. Já os movimentos peristálticos são involuntários, isto é, são realizados pelo corpo da vontade da pessoa. Ou seja, meu anjo, você vai mastigar, é você que quer mastigar e vai mastigar, beleza. Vai engolir também, é você que engole. Agora, na hora do alimento passar do esôfago para o estômago, aí, papai, tanto faz você dizer que quer ou que não quer, ele vai passar. Porque se tem alguma coisa lá no esôfago, ele vai... A intenção dele é jogar lá pro estômago, entendeu? É assim que acontece. É involuntário. Como veremos adiante, né? O peristaltismo não termina no esôfago, mas ocorre até que os restos alimentares saiam de nosso corpo, certo? Os movimentos peristálticos, né? Contração e afastamento dos músculos, empurrando o alimento, né, para frente. Vai lá, amigo. Vai passar aí no final do tubo digestório. Vocês já sabem onde é o final do tubo digestório, né? Já sabe, né? Muito bem. Começa lá na boca, passa pela faringe, esôfago, estômago, a intestino delegado. Lembra do intestino delegado? É o intestino delgado. Aí tem o intestino grosso. Depois vai pro reto e o ânus e tchau. Simbora, menino. Foi-se embora. Então esses movimentos peristálticos, né, pelo que ele diz aqui, ele só termina lá quando os restos alimentares saem do corpo, certo? Lá nas fezes. É, garotinho, assim mesmo, ó. O peristaltismo começa no esôfago, ó, e permite que o alimento chegue ao estômago, até mesmo se estivermos de cabeça para baixo. Eu já li isso aí. Beleza. Agora vamos pensar um pouco. Para pensar um pouco. Ó, o que acontece quando comemos demais ou ingerimos alimentos mais gordurosos? O que é que acontece? Vamos lá, papai. Ó, depois de exagerar no churrasco ou na feijoada, a sensação de empachamento é inevitável. Você fica, né, cheião, né? A digestão de alimentos ricos em proteínas e gorduras, como as carnes vermelhas, leva a uma lentidão dos movimentos peristálticos, papai. Eles ficam mais lentos porque tem algo mais pesado para você passar para dentro, como digestória, e dar continuidade ao movimento, né? Algo mais denso, né? Vamos dizer assim. Com isso, o alimento fica mais tempo no estômago, o que causa uma sensação de saciedade prolongada. É como se passasse mais tempo de barriga cheia. Assim como maior probabilidade de refluxo gastroesofágico, que são aquelas queimações que muitas vezes sentimos depois de comer, porque o alimento está muito tempo ali, né? Está muito tempo no estômago, então ele vai causar esse refluxo gastroesofágico, certo? A moleza e o sono que se seguem a uma refeição pesada acontece porque o trato gastrointestinal necessita de irrigação sanguínea abundante,
para processar a digestão, causando a diminuição do suprimento sanguíneo no cérebro, certo? Então isso aí é o que acontece. Você comer uma comida pesada, né? Gordurosa, carne, muita carne e tal, vermelha, né? Aí vai acontecer isso. O alimento passa muito tempo lá no estômago, dificulta os movimentos peristálticos. Aí você precisa de uma irrigação sanguínea maior lá no estômago para digerir os alimentos. Aí diminui, né, o suprimento de sangue lá no cérebro, e aí vai causar lerdeza, sono e essa sensação aí, né, de tipo de cansaço. E você não vai passar mais tempo com aquela sensação, né, de barriga cheia, aquela coisa toda. Então, pessoal, tudo é com equilíbrio, né? Como eu já tenho dito há muito tempo aí, falando sobre essas coisas, tudo tem que ter um equilíbrio, certo? Tudo tem que ter um equilíbrio, beleza? Vamos para frente. Agora vem um negocinho chamado de quimificação, né? O que é a quimificação? Durante sua passagem pelo estômago, os músculos do órgão, né, do estômago, se contraem, amassando o bolo alimentar. Enquanto isso, as enzimas presentes no suco gástrico atuam sobre os alimentos. É o caso, por exemplo, da pepsina, que quebra as moléculas das proteínas em substâncias menores, ou seja, os aminoácidos, que você já viu no capítulo anterior, facilitando assim a sua entrada nas células. Opa, professor, tô ligado. Intuitivo de novo, né? Quimificação. Vai começando aí os processos químicos, certo? Aonde lá no estômago vai esse suco gástrico lá, ele vai começar a desmanchar o negócio, vamos dizer assim, e facilitar assim a entrada dessas substâncias nas células. Após algum tempo sofrendo transformações no estômago, o bolo alimentar se transforma em uma pasta chamada quimo. Beleza? Esse bolo alimentar, ó, se transforma em quimo. Essa pasta entra no intestino delgado através de um pequeno orifício localizado no fundo do estômago, regulado pelo piloro. Vai me estar com a pilora. Essa brincadeira, né? Ela tá com a pilora, hoje tá meio louco hoje, né? Mas a piloro é um furo, né? Que é um orifíciozinho, né? No fundo do estômago, certo? Que vem do grego piloros, ou seja, porteiro, né? O cara tá com a pilora, tá com a porteira, né? Vamos lá, toca pra frente. Piloro vem com essa ideia, né? De porteiro, né? A porta que abre lá, tá lá no fundo do estômago, certo? Então esse quimo aí, ó, que é essa pasta, né? Ela vai lá pro intestino do delegado através do piloto, que é da porteira aí, beleza? Essa válvula tem a função de impedir que o bolo alimentar passe para o intestino antes de se transformar em quimo, certo? Então essa é a função do piloro. Vamos dizer assim, ter esse controle, né? É como uma válvula. Ela vai, senão o alimento ia chegar lá no estômago e já ia passar direto, né? Ou então toda vez que eu começo eu tinha que cair de cabeça para baixo, né? Para poder chegar no estômago e demorar lá e tal. Aí quando eu achasse que tava, né? Que já tinha virado o quimo, que aquele bolo alimentar virou o quimo, aí eu me sentava, né? Já pensou? Toda vez que você comer, aí você passa ali umas 5 horas de cabeça para baixo para poder o alimento virar quimo lá no estômago. Aí depois não, agora eu já posso me sentar, porque é para poder ele passar, né? Rapaz, as coisas de Deus são muito incríveis. Oh, meu Deus do céu. São muito bem feitas, cara. Você presta atenção nisso, ó. O músculo trabalha involuntariamente, que é lá no processo peristáltico, né? Peristaltismo. Os músculos vão se contraindo e se afastando para poder ir movendo o bolo alimentar até o final lá de tudo, né? Aí ainda tem outro detalhe. Quando chega no estômago, esse bolo alimentar se transforma em quimo, pelos processos químicos que acontecem lá com o suco gástrico, né? No estômago. Aí quando essa pasta se transforma em quimo, aí é que ela vai pro intestino do delegado, meu irmão.
que é o intestino delgado. Olha que coisa incrível. Não é o bolo alimentar chegar no estômago e já passar direto, não. Tem essa válvula, né? Tal do piloro, certo? Que é o porteiro. Ele é quem diz, opa, meu filho, peraí. Você ainda é bolo alimentar e não pode passar por mim, tô fechado. Aí quando o bolo alimentar se transforma em pasta, por causa dos processos químicos, aí transforma em quimo. Ah, agora sim, você já é quimo. Agora você já pode passar. Rapaz, aí eu te pergunto, quem foi que disse a esse pilouro que tem que fechar e abrir na hora certa? Como é que esse pilouro sabe que o bolo alimentar já virou quimo? Me diga aí, me diga. Se não é Deus no processo da história todinha, meu amigo. É Deus que faz isso aí, ó, faz todo esse processo aí do organismo do ser humano trabalhar tudo sincronizado na hora certa. Rapaz, eu não sei não. É incrível. É uma coisa fantástica. Só Deus pode fazer isso. Me diga outro ser ou máquina, o outro ser que inventou uma máquina complexa que nem o ser humano. Eu já fiquei impressionado quando nós estávamos estudando aquele negócio da glândula epiglote. Não é não? Que ela abre e fecha para controlar a entrada de ar e a passagem de alimento. Macho, é incrível. Aí um dia desse eu observei, a pessoa foi comer, né? Aí pegou e respirou na hora que tava comendo. Aí começou a tossir. Aí foi epiglote, bicho. Aí eu peguei e brinquei, disse, isso é epiglote que tá aberta. Não, aí o cabo disse, não, é porque eu fui respirar, mas na hora que tava comendo, ó. Não é que você tem que fechar a respiração, né? Mas automaticamente quando você tá engolindo alguma coisa, você não tá soltando o ar, né? Aí o cara foi inspirar e expirar no mesmo instante que tava engolindo o alimento. Aí a epiglote abriu, né? Para o processo da respiração. Aí a comida, quer entrar pra laringe, né? Pela epiglote lá e pro pulmão, meu amigo. Aí o pulmão, como tá pegando o ar, eu tô usando uma linguagem bem tosca aqui pra gente entender, né? Como o pulmão ele tá pegando o ar e jogando pra fora, né? Entrando o ar e saindo, aí ele rejeita aquele negócio ali, aquele alimento que vai descendo pela laringe, porque tá causando uma obstrução no ar. Aí você era pra você respirar normal e acaba tossindo, que está expulsando aquele negócio que ia entrando pro pulmão. Rapaz, é incrível. Aí eu peguei e disse, cuidado, bichão, mas não abrir a epiglote na hora que tá comendo, viu? Não vai dar engasgo. Aí já fiquei impressionado com o negócio da epiglote, né? Muito legal. Deus que faz essas coisas, macho. Deus que faz. Agora vem o tal do pilouro, certo? Que o pilouro é quem é a válvula, né? De controle. Pera aí, meu filho, você ainda é bolo alimentar. Eu só deixo você passar quando você virar quimo, viu? Vire quimo não, pra ver se você não fica aí. Aí enquanto não vira quimo, meu amigo, por isso que você não mastigar bem, se você comer muita comida pesada, aí vai passar mais tempo lá no estômago até virar o quimo, aquele bolo alimentar virar quimo. Porque o pilouro, meu amigo, tem moral, ele fecha e acabou essa história, não passa. Aí quando você vira quimo, agora sim, meu filho, você virou quimo, vá-se embora, pega o beco. Certo? É muito incrível isso aí, legal demais. Nós vimos a quimificação. Agora não se confunda que agora é a quilificação. Tem a quimi e tem a quili. Ó, no intestino do delegado, né, que é o delgado, a digestão ocorre em duas fases. A quilificação. Na primeira fase, tu não tá jogando Free Fire não, pelo amor de Deus, presta atenção. Que ocorre no duodeno. Que o duodeno é aquela primeira parte do intestino delgado, não tem? São três partes, né? A parte inicial ali, que é pegada com o estômago, tem a parte do meio e tem o final. São três partes, né? O intestino delgado. Não é que eles se partem, não. É porque eles deram nomes diferentes, né? Para todo o intestino delgado aí. O quimo, ó, lá no duodeno, a primeira fase ocorre no duodeno. O quimo é misturado às secreções do fígado, que é a bile, certo? Presta atenção, eu tô repetindo para você gravar bem. Na primeira fase da quilificação ocorre no início ali do intestino delgado, do duodeno. Aí o quimo, professor, o que é o quimo? Não me lembro. Meu anjo, o quimo é o bolo alimentar que virou uma pasta agora,
E onde foi que ele virou essa parte? Esse bolo alimentar que veio lá da boca, né? Passou pelo esôfago, chegou no estômago, o bolo alimentar. No bolo alimentar acontecem as reações químicas ali, por causa do suco gástrico. Aí esse bolo alimentar vira quimo. Quando ele vira quimo, o piloro abre as portas. Vai-te embora, menino. Aí ele chega no duodeno, que é o início ali do intestino delgado. Certo? Quando ele está ali no intestino delgado, aí ele vai se misturar com as secreções do fígado, que é a bile. Também com as secreções do pâncreas, que é o suco pancreático, ó, suco pancreático, e do próprio intestino, que é o suco entérico, certo? Beleza? Após essa mistura, o quimo se transforma em uma pasta pegajosa chamada de quilo. Beleza? Quilo. Então, pessoal, na quimificação, o bolo alimentar se vira em quimo. Ela se transforma, sofre a metamorfose. Vira quimo. Quimificação dá origem ao quimo. Show de bola. Na quilificação, ele pega o quimo, mistura ali no duodeno com a bile, o suco pancreático e o suco entérico. Mistura tudo e vira quilo. Certo? Show de bola? Entendido? Quimificação transforma o bolo alimentar em quimo lá no estômago. Quando eu vira quimo no estômago, ele sai do estômago, entra no duodeno, que é a parte inicial do intestino delgado. Aí ele se mistura lá no duodeno com a bile, que vem do fígado, suco pancreático, que vem de onde? Vem de onde? Do pâncreas, né? E o suco entérico, que vem de onde? Do próprio intestino, certo? Aí quando ele se mistura, quando o quimo se mistura com essas secreções, vira quilo. Beleza. Certo? A maior parte da absorção dos alimentos ocorre no jejum e no íleo. Ó, o jejum, pessoal, é a parte do meio do intestino, a parte final. Beleza? Ó, pessoal, peguei aqui uma imagem para vocês visualizarem aqui, certo? Ó, a parte do intestino, ó. Intestino delgado que nós estamos falando. Peguei a imagem aqui para vocês tentarem visualizar melhor aí a coisa, ó. Beleza? O que nós estamos falando aqui, ó. Aqui chega o bolo alimentar, né? Aqui não é o estômago. Aqui eu tenho o bolo alimentar. BA, show de bola. Aqui, quando o bolo alimentar vira quimo, ele vira quimo pelo processo da quimificação. Quando ele vira quimo, aí a porteira se abre aqui. Como é o nome da porteira? Piloro, né? Piloro, que é porteira. Aí ele vem para o duodeno, ó, parte inicial aqui, tá vendo? Aqui no duodeno ele se mistura com o que vem do fígado, do pâncreas, né? Do próprio intestino também. Aí ele se mistura com essas secreções que vem, né? Tudinho. E aqui é a bile, né? Aqui é o pâncreas, né? Acho que é por aí. Aí ele se mistura com essas secreções, vem do fígado, a bile, vem do pâncreas, é o suco pancreático, e no próprio intestino é gerado o suco entérico, certo? Aí aqui acontece o processo da quilificação, que esse quimo vira quilo, certo? Aí a absorção dos alimentos para as células acontece no jejum, ó, que é a parte intermediária do intestino delgado, e no íleo, que é a parte final do intestino delgado. Entendido aí? Show de bola, né? Eu quis trazer essa imagem aí para clarear na sua mente o que é que acontece, certo? O processo que acontece aí. Vou colocar menorzinho aqui. Aí, ó, a maior parte da absorção dos alimentos ocorre no jejum, ó, e no íleo. Beleza? Só para você visualizar aí, ó. A transformação em partículas menores permite que os nutrientes penetrem nas células das vilosidades intestinais. Essas estruturas são bastante vascularizadas e através do sangue que corre por esses vasos que as partículas chegam a todas as partes do corpo, nutrindo as células. Beleza? Entendido, né? Então esse processo do alimento lá, olha como é fantástico, como é mágico. É mágico, cara, isso aqui. O alimento vem, né? Lá entra na boca e você mastiga. Só fazendo uma recapitulação aqui, ó. Que é pra gravar mesmo.
entra na boca aí e tal, você mastiga e tudo mais. Aí tem a mastigação e tem a deglutição, que é você engolir, né? Aí pelos movimentos peristálticos no esôfago, né? Aí o alimento vai descendo, aqui, tal, virou aquele bolo alimentar, né? Aí vai descendo o bolo alimentar, chega no estômago. Aí no estômago acontece o processo de quimificação, que aí vira o quimo, aquele bolo alimentar vira quimo. Aí o piloro se abre, que é aquela válvulazinha de controle, né? Aqui ele chega bolo alimentar, vira quimo. Aí passa, aqui ele se mistura com... Quando ele sai do estômago, entra no intestino delgado, na primeira parte, né? No duodeno. Aí acontece uma mistura aí do quimo com as secreções que vêm do fígado, que é a bile, que vem do pâncreas, que é o suco pancreático, e da própria secreção que é gerada aqui no intestino delgado, que é o suco em... Aí esse quimo virou quilo. Vou colocar o nome bem aqui, ó. Quilo, que no processo de quilificação, certo? Muito bem. Aí quando ele virou esse quilo, aí ele vem para o jejum, aí começa as absorções, né? As células começam a absorver os nutrientes. E no íleo também, as células continuam absorvendo os nutrientes, né? Show de bola. É incrível, cara, é incrível. Aí o quilo leva cerca de 5 horas. Observação aí, interessante, né? Sempre quando tem número eu gosto de marcar. Não sei se é porque eu gosto de exatas, mas não, cara. Porque assim, quando tu tá lendo um texto, sempre que tiver alguma coisa em número, data, tempo, hora, você tem que dar uma marcadazinha aí, porque tem alguma observação interessante. O quilo leva cerca de 5 horas para percorrer o intestino delgado. Então, 5 horas para percorrer o intestino delgado. Com o auxílio dos movimentos, olha aí o danadinho aqui ainda, ó, peristálticos, né? Contração e afastamento dos músculos. Show de bola? Também é no intestino delgado que acontece a absorção de grande parte da água presente no quilo. Porque chega no quilo ali, tá aquela pasta, né? Misturada com suco gasto, aquele negócio todo, tá um líquido, né? Na verdade, tá um líquido ali. Todo aquele alimento que chegou como bolo alimentar, ele tá se transformando quanto mais líquido. É tanto que quando você tá com diarreia, não sai só água, né? É porque ali vazou, vamos dizer assim, né? Algo estranho que aconteceu, vamos dizer assim, não foi absorvido nada e vazou. Aí tá ali o líquido, né? Porque houve aquela absorção, aquela destruição, vou dizer assim, do alimento, aquele bolo alimentar, ele foi sendo quebrado, né? Foi quebrado em partículas menores e aí virou aquele líquido com os nutrientes, certo? Beleza? Aí, ó, quanto mais tempo ele passa lá, o quilo passa lá, né, no intestino, mais água é absorvida. Por esse motivo, quando demoramos muito a defecar, nossas fezes se tornam mais duras. Viu aí que observação interessante? Então, o quilo, ele leva 5 horas para percorrer o intestino delgado, com o auxílio dos movimentos peristálticos. Aí, no intestino delgado, acontece a absorção do líquido. E quanto mais tempo ele demorar no intestino delgado, mais líquido ele vai ser retido e as fezes vão ficar mais duras. E às vezes você tem dificuldade de defecar, ou as fezes saem muito secas, né? Muito duras. Por quê? Porque o alimento passou muito tempo lá no intestino delgado. E às vezes pode ser por alguns outros motivos, né? A alimentação não é saudável, ou porque você comeu comida pesada demais, entendeu? Ou você não mastigou direito. E pode ser tudo por esses fatores aí, que a gente já viu que prejudica a digestão, né? Muito bem. Vamos para a evacuação, pessoal, né? Já vimos aí até o intestino do delegado. O que é que acontece? Vamos para a evacuação. Ocorre a absorção do resto da água, certo? Intestino grosso, a absorção do resto da água. E de sais minerais não absorvidos no intestino delgado. Então aquilo que não foi absorvido no intestino delgado vai ser absorvido no intestino grosso. Vamos dizer assim, né? Menos as fezes, né, bebê? Porque aquela água que está sendo absorvida ainda no intestino grosso, vamos dizer assim, diminuir mais a água que vai sair nas fezes, vamos supor, né? Aí no final do intestino grosso há bactérias que se alimentam dos resíduos alimentares que nosso corpo não absorveu. Observação interessante, né? É bom você marcar aí, ó. Há bactérias que se alimentam dos resíduos alimentares que nosso corpo não absorveu. Onde é que é isso?
no final do intestino grosso. Elas contribuem. Como é? As bactérias contribuem para quê? Ó, para a formação das fezes. Certo? A massa sólida formada pelos resíduos alimentares não aproveitados pelo organismo. Isso são as fezes. O que é a fezes? É a massa sólida formada pelos resíduos alimentares não aproveitados pelo organismo. Rapaz, o resto, mano, não sobrou, não aproveitou, né? Rapaz, o organismo não quis isso aqui não. Joga fora nas fezes. Tô usando uma linguagem assim, né? Mais didática pra gente entender. Passou por todo o processo. Tá, o esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. Rapaz, isso aqui eu não quis não. O organismo diz assim, eu não quis isso aqui não. Vou jogar fora nas fezes. Entendeu? Ó, é o que tá, a massa sólida formada pelos resíduos alimentares não aproveitados. Então aquele que o organismo não aproveita, vamos dizer assim, né? Joga fora. As fezes são eliminadas de nosso corpo através do ânus em um processo chamado de evacuação ou defecação. É por isso que a gente ensina as crianças a dizer: ei, papai, eu quero defecar. Né? Não usa aquela outra palavra lá, né? Eu não vou dizer, mas tudo bem. Ou evacuar. Bora evacuar, menino. Evacuar o ambiente. Tem uma observação interessante aí sobre o arroto e o pum, né? Seus pais devem ter lhe ensinado que é falta de educação soltar puns ou arrotar na frente dos outros. O que talvez você não saiba é que soltar puns ou arrotar é normal. E todo mundo faz isso. Um ser humano adulto produz entre 0,5 e 1,5 litro de puns por dia. Certo aí? Entre meio litro e 1,5 litro de puns. Se você fosse guardar na garrafa, dá pra você medir, né? Ou meio litro, de meio litro a 1,5 litro de puns por dia. O arroto é causado principalmente pelo ar que engolimos durante as refeições. Mais, né? Fica engolindo o ar com tudo. Geralmente você vai arrotar mais. Pode prestar atenção. Quando você come muito rápido, você arrota mais. Só beber água aqui. Pode prestar atenção. Porque você come tão rápido que está engolindo ar com tudo. Certo? As chances de engolirmos gases aumentam quando falamos enquanto comemos também, ó. Tá vendo? Outra observação. Falamos enquanto comemos, os gases aumentam. Comemos apressadamente, tá vendo? Sem mastigar o alimento. Sem mastigar o alimento direito. Ou usamos canudos para ingerir bebidas, ó. Quando usamos canudos para ingerir bebidas também acontece o fenômeno aí de aumento de gases, certo? Beber refrigerantes e mastigar chicletes também enche nosso estômago de gás, ó. Beber refrigerante e mastigar chicletes enche nosso estômago de gás. Além de criar outros problemas para o nosso corpo, como favorecer o surgimento de cáries. Entendeu aí? Ingerir refrigerante e mascar chiclete também pode causar cáries. Os puns também podem ser causados pela passagem ao intestino do ar que ingerimos. Então você ingeriu o ar e ele não voltou pela boca. Então ele vai sair por onde, menino? Ora, mas rapaz, nos puns, né? Ele tem que sair por algum canto. Aquele ar não pode ficar ali dentro, vamos dizer assim, né? Teoricamente, pelo que ele está dizendo aqui, teoricamente estamos entendendo isso. Você engoliu o ar demais na hora da alimentação. Se não voltar pela boca, vai sair por baixo. Não tem pra onde correr. O tubo digestório é o mesmo, meu amigo. Então ou volta pela boca ou então vai por outro canto. E o final você já sabe onde é, né? Aí, o que é que acontece? No entanto, a maior parte de nossos puns é gerado em nosso intestino devido à ação de bactérias. Essas bactérias se alimentam dos carboidratos que nosso intestino não consegue digerir. Em seu processo digestivo, produzem e eliminam gases em nosso intestino. Então, as bactérias também, ó. Os carboidratos que não foram digeridos pelo nosso alimento, né? Pelo nosso organismo, melhor dizendo. Aí, o que é que acontece? As bactérias se alimentam do carboidrato. Eles eliminam gases, ó. Em seu processo digestivo, produzem e eliminam gases em nosso intestino. Rapaz, as bactérias danadas essas, né? Entendeu? Ó, as bactérias se alimentam dos carboidratos. Eu tô lendo de novo aqui para você entender o contexto, porque ele não tá repetindo aqui, ó. Só dizendo assim, produzem. Quem produz? As bactérias. Nós vemos o sujeito da história, né?
Elas, que é um sujeito aqui, aula de português agora. Elas produzem, é um sujeito desinicial, né? Mas você dá para saber quem é porque está no contexto, ó, certo? Mas o sujeito desse verbo aqui, no caso seria elas, né? Está oculto, então é desinicial. Produzem gases em nosso intestino. Então as bactérias se alimentam dos carboidratos no nosso intestino, o nosso intestino não consegue digerir. Aí em seu processo digestivo, né, as bactérias no processo digestivo produzem e eliminam gases em nosso intestino. Danadinho, né, bichão? Aí é comum que a pessoa solte entre 12 e 20 puns por dia, esteja acordado ou dormindo. Aí, entre 12 e 20 puns por dia, certo? Então quando a gente diz assim, ei, peidão, é normal, pessoal, isso é normal, faz parte do ser humano. Eu não sei porque a nossa cultura tem esse negócio. Eita, menino, soltar pum é falta de educação, arrotar é falta... Papai, é natural, mancha, é do corpo da gente. Devia não ser, né? Devia não ser falta de educação, não, porque é normal. Todo mundo é novo, é criança, é velho, é jovem, é adulto, sei o que for, ancião. Tá aí, ó, cientificamente comprovado. Você vai produzir, ó, entre 0,5 e 1,5 litro de pum por dia. Você vai arrotar também, porque é normal se você comer ligeiro, se você não mastigar bem e tal, ingerir bebida, não sei o que, beber com canudo. E vai só pum, não tem jeito, ó, de 12 a 20 por dia. Esteja acordado ou dormindo, não importa. O mau cheiro característico do pum é causado por gases que contêm enxofre. Cuidado, que se acender o fósforo pega fogo. Au! É brincadeira. Calma, calma, senão dá crise de riso aqui, ó. O mau cheiro, vou grifar, o mau cheiro é por causa do enxofre, beleza. Mas apenas 1% do pum é composto por enxofre, ó. Só 1%, graças a Deus, né? Que é só 1%. Então de um bocado de pum que você vai soltar aí, só 1% é composto por enxofre, né? Beleza. O resto é formado pelos seguintes elementos, ó: nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, hidrogênio, de novo. Ah, não, aqui é nitrogênio. Nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, hidrogênio e metano. É uma bomba nuclear. A bomba, né? Não? Tanto gás químico aí, mas cuidado, que pode poluir aí o meio ambiente, causar o efeito de estufa com tanto gás. Beleza. Pessoal, vamos lá. Vamos pensar um pouco. Ó, consumir líquidos durante as refeições prejudica a digestão? Sim ou não? Consumir líquidos durante as refeições prejudica a digestão? Sim ou não? O excesso de líquidos ingeridos durante a refeição pode atrapalhar a digestão, porque dilui as enzimas digestivas, certo? Esses líquidos eles vão diluir as enzimas digestivas. Aí vai prejudicar, né, a digestão. Para evitar problemas, vale ingerir no máximo 200 ml. E optar por água ou sucos naturais. Então você pode ingerir? Pode. Pouco. No máximo 200 ml. 200 ml, pessoal, é um copinho descartável, né? Copinho descartável. A gente costuma chamar de copo americano. Tem aqueles copos americanos, que é o copo de terça, né? Um copo de terça, o cara bota uma... Aí no baile, bota uma terça aí pra mim. Uma terça é um copo americano, nessa faixa, 190 a 200 ml. Beleza? O copo americano fica nessa faixa de 190 ml, por aí assim, quase 200. Certo? Então é por aí. Um copo descartável comum, né? Tem ele de 150, 180 e 200 ml. Por aí você tira. É um copinho daquele. Aí tem gente que vai, por exemplo, vai almoçar. Aí compra uma cajuína de 600. 600 ml, compadre. Só a cajuína já serve para tu encher o bucho, vamos dizer assim. Serve para encher o bucho. Tô dizendo que é o que faz bem, não. Porque na hora do almoço você tomar só uma cajuína, aí o bicho pega, né? Mas o nosso organismo, você vai comer, por exemplo, 700 gramas de alimento e tomar mais 600 ml de suco, de refrigerante, mano. Tá pra morrer, mano, de jeito. Quer comprar o caixão? Entendeu? Então não é assim que funciona. Ah, professor, eu tomar a Coca KS. A Coca KS já tem 290 ml, já passou 90, né? Tu aumentou em 50% o líquido
a quantidade máxima que tu poderia ingerir na alimentação. Agora, se tu comprar, já não é bom refrigerante, né? Já não é bom refrigerante você fazer essa ingestão. Eles recomendam água ou sucos naturais. Naturais, da fruta, certo? Suco da fruta mesmo. Ó, refrigerantes e bebidas alcoólicas representam um acréscimo em açúcares, contribuindo, melhor dizendo, para o aumento calórico da refeição. Então, se você toma bebida alcoólica ou refrigerante na hora do alimento, aí você está aumentando as calorias daquele alimento. A tendência é que você vai engordar, né? Tá aumentando as calorias. Se você não queimar as calorias, papai, vai criar bucho, certo? Muito bem. Entendido, né? Então, a bebida, você ingerir líquido na hora da refeição, prejudica a digestão? Sim. Se você ingerir demais, sim. Vai até 200 ml é válido, se for água ou suco natural. Agora que você já aprendeu quais são os principais órgãos que formam o sistema digestório e as etapas da digestão, já podemos relacionar os conteúdos em um esquema simples. É importante não esquecer que o peristaltismo começa no esôfago, olha. Se lembre, viu? O peristaltismo começa no esôfago e só termina no reto. Termina no reto, certo? Que é lá pertinho do ânus, né? No finalzinho da caminhada do tubo digestório aí. Beleza? Você também deve ter em mente que a absorção ocorre principalmente nos intestinos. Ó, vou marcar aqui. Marque aí se quiser também, ó. A absorção dos nutrientes ocorre aonde? Nos intestinos. Então, se é nos intestinos, o que é que eu tenho nos intestinos lá? É o quilo, né não? O bolo alimentar virou quilo. Ele começa como bolo alimentar. Eu vou até mostrar aqui, ó, depois. Ó, mastigação, deglutição, quimificação. Ó. Daqui para cá, podemos dizer, aqui eu tenho bolo alimentar. Aqui na quimificação, eu tenho quimo. Aqui na quilificação, ó, aí eu tenho acontece aqui o quilo, né? Vamos dizer, ó. Quilo, na quilificação. Que acontece no intestino delgado, ó. Tá vendo? Show de bola, entendido aí? Então, muito bem. Então, quando é que vai acontecer a absorção dos alimentos, dos nutrientes ali? É quando esse bolo alimentar já tivesse se transformado em quilo, né? Primeiro, depois em quilo. Aí começa a absorção dos nutrientes, certo? Para concluirmos nosso estudo sobre a digestão, vamos conhecer quais são as doenças e os distúrbios que podem afetar o funcionamento correto do nosso organismo, nosso sistema digestório. Beleza, pessoal? Então aqui está o tubo digestório. Começa lá na boca, né? Ó, a cavidade oral. Aí é onde acontece a mastigação e a insalivação, que é a mistura do alimento. Passa pela faringe, que é onde acontece a deglutição, que é até chegar o esôfago ali, né? Show de bola. Aí do esôfago para o estômago acontece o peristaltismo. E nós vimos que o peristaltismo começa no esôfago, mas só termina no reto, certo? Aí no estômago vai acontecer a quimificação, que até aqui é bolo alimentar. No estômago o bolo alimentar se transforma em quimo. Depois tem o intestino, entra no intestino delgado, se mistura com a bile, o suco pancreático e o suco entérico. Aí se transforma em quilo. Esse quimo se transforma em quilo. Na primeira parte do intestino delgado, que é o duodeno, né? Aí nas outras partes do intestino delgado, que deu um branco o nome agora, eu sou esquecido mesmo, jejunum e íleo, certo? Nessas duas partes aqui, no jejunum e no íleo, é onde vai acontecer a absorção dos nutrientes. Beleza? E aí ele foi transformado em quilo, né? Esse bolo alimentar que era quimo foi transformado em quilo lá no duodeno. Aí no jejum e no íleo, esse quilo agora está sendo absorvido, vamos dizer assim, né? Que os nutrientes estão sendo absorvidos pelas células. Muito bem. Aí no intestino grosso também ainda há alguma absorção, né? Principalmente de líquido, para, vamos dizer assim, enxugar as fezes, ó. Enxugar. Para depois haver a excreção, né? Que é para liberar aí as fezes. Beleza? Show de bola, né? Muito legal.
Pessoal, se quiser dar uma pausazinha, ó, você dá uma pausa, para, bebe uma água e volta, beleza? Nós vamos continuar aqui, tem mais conteúdo. Aí, ó, doenças e distúrbios do sistema digestório. Todos os sistemas do corpo humano são integrados e trabalham em conjunto para que possamos realizar nossas atividades cotidianas. E por esse motivo, uma doença ou distúrbio em qualquer parte do corpo pode prejudicar o funcionamento de todo o nosso metabolismo. Tomar cuidado na preparação dos alimentos e manter uma dieta equilibrada são boas medidas para nos prevenirmos de doenças no sistema digestório, à exceção das doenças causadas por infecção de micro-organismos. Então você tem que cuidar da sua alimentação para evitar problemas no sistema digestório. E às vezes acontece pelos micro-organismos também. Não necessariamente toda doença do sistema digestório é porque você se alimentou mal. Não, pode ser por outra coisa, né? Mas tem que cuidar da alimentação, lavar direitinho, comer comida saudável, não tá comendo besteira por aí. Ah, professor, eu só merendo de manhã e só janto coxinha com refrigerante. Tá morto, meu filho, tá morto. Certo? Ah, mas eu tô bem, tá por fora, mas por dentro tá morto. Brincadeira, né? Por que, meu amigo? Se você tomar refrigerante com coxinha ou pastel de manhã e de noite também, cadê? O próprio refrigerante nós já vimos que aumenta o teor calórico da comida. E se tu não vive uma vida sedentária, vai crescer o bucho, vai só criar gordura a cada dia, porque esses carboidratos vão virar lipídio e no final da história tá morto, entendeu? Então cuidado, se alimente bem, ó, fruta. Costuma-se dizer que a alimentação saudável é aquela que é mais colorida. Professor, quer que eu tenha que botar a tinta? Que é isso? Presta atenção. Mais colorida, meu anjo, é porque tem todas as cores. Você tem os carboidratos, você tem os lipídios, você tem os legumes, você tem as frutas, certo? Você tem tudo isso. Tem as proteínas nas carnes e por aí vai. Então é bem colorida. Então tem verde dos alface, tem o vermelho das tomates, tem o branco ali das batatas, tem aquele outro vermelho mais forte, cor de sangue que eu gosto, que é beterraba. Você tem aquele meio avermelhadozinho ali, laranjado, que é a cenoura, certo? E por aí vai. E fruta, laranja, banana, mamão, melancia, ata, jaca, manga e tchau e benção. Então tem que, né, fazer a alimentação colorida. Tá comendo só coxinha com pastel, coxinha com refrigerante, coxinha com coca, coxinha, coxinha com coca, coxinha, coxinha com coca, coxinha. Não tá misturando as cores não, mano. Mas professor, é só o pintado de vermelho a coxinha. Aí vai comer tinta e morre de todo jeito. Então cuidado. Ó, cultivar hábitos de higiene, praticar esportes, ó. Hábitos de higiene, esportes e não ingerir remédios, ó. Não ingerir remédios sem orientação médica. Também são práticas recomendáveis, beleza? Não fique tomando remédio pra todo mundo, não. Professor, eu tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio. Vai examinar o que é, mas essa dor de cabeça pode ser cansaço, pode ser coluna, que a coluna gera dor de cabeça, viu? Fique sabendo disso. Se você tem algum problema de colunas, fica com má postura, todo encorcovado, né? E por aí vai. Não tem uma postura ereta, saudável, também pode gerar dor na cabeça, certo? E aí você tem que ver, será que se eu tomar um banho ali, descansar, não vai melhorar? Minhas dor de cabeça eu passo assim. Às vezes eu sinto uma dor de cabeça forte que fica latejando. Mas aí eu já sei, porque ou peguei sol demais, ou então forcei muito a minha coluna. Aí eu vou, tomo um banho, vou dormir, pronto. Acordo sarado, curado. Nem um menino. Todos esses cuidados diminuem os riscos de se contraírem doenças gastrointestinais. Então, higiene, esportes e não esteja tomando remédio à toa aí não. Gastrite é uma das doenças, né, muito comuns hoje. É uma inflamação na parede do estômago que pode ser causada por inúmeros fatores. Como a ingestão de bebidas alcoólicas, ó. Bebidas alcoólicas, uso de algum tipo de remédio, ou ainda infecção. Algum alimento estragado que você comeu e tal, foi causando aquele negócio ali e por aí vai, né? Esses fatores fazem com que as glândulas estomacais produzam mais ácido clorídrico que o normal. Tá vendo? Por que acontece, ó? Porque essas coisas, ó, bebida alcoólica, remédios, né? Vai fazer com que as glândulas estomacais, ó, essa informação é importante, produzam mais ácido clorídrico que o normal. E aí o excesso desse ácido ataca as paredes do estômago.
diminuindo a camada de proteção do muco. Isso causa ardência e dores na região do estômago, podendo originar náuseas e vontade de vomitar, certo? Às vezes você sente como se a comida estivesse voltando, né? A gente chama até de refluxo, né? Mas aí às vezes já é porque o estômago já não tá legal, né? Não tá muito legal. Você tá se alimentando mal, não pratica exercício físico, vive a vida sedentária, só produzindo ácido clorídrico no estômago, comendo besteira. Eu já disse, mano, presta atenção. Aí depois de botar a culpa nos outros. Não tá comendo que presta. Vamos lá. Toca pra frente. E tem as úlceras pépticas, certo? Úlceras pépticas. Cuidado para não dizer pepíticas, viu? Não é pepíticas não. Tem um i com acento aqui. É, papai. As úlceras pépticas são feridas que se formam na parede do estômago. Às vezes a pessoa faz a endoscopia, né? De tá com úlcera. Aí, ó. São feridas que se formam na parede. Feridas na parede do estômago. Do duodeno. Pode ser também as feridas no duodeno ou ainda no esôfago. Essas feridas das úlceras podem estar onde? No estômago, no duodeno ou no esôfago. Elas podem ser resultado do uso inadequado de anti-inflamatórios. Papai. Tá vendo aí? Remédio. Ingestão de bebidas alcoólicas. Excesso de fumo. Ou infecção provocada pela bactéria Helicobacter pylori. Que a porteira é pylori. A pyloro lá que era a porteira, né? Helicobacter pylori, certo? Beleza. Vamos pensar um pouco sobre o apendicite, né? A apendicite ocorre mais em que faixa de idade e por que razão? Por que é que acontece? Presta atenção. Apendicite. A apendicite acomete mais os indivíduos na segunda década de vida, entre os 20 anos por ali, né? Perto ali dos 20 anos para por ali. Isso não quer dizer que a doença não possa ocorrer nas crianças e nas pessoas mais idosas. Não quer dizer. Certo? Então essa faixa de idade que mais acontece, vamos dizer assim. Aí por que é que acontece? A principal causa para a obstrução do apêndice é a proliferação dos folículos linfóides. Pequenos agrupamentos linfáticos cheios de glóbulos brancos que se localizam na abertura do órgão. Nesse período da vida, esses folículos são produzidos em maior número e com maior frequência. Então esse aumento de volume leva à obstrução que resulta no processo infeccioso. Certo? Então é por isso que ocorre aí. Beleza? E aqui nós temos a descrição do que é apêndice. Ó. É o nome dado da inflamação do apêndice. Apendicite é a inflamação do apêndice. Uma das principais causas para a infecção é o acúmulo de restos fecais nessa estrutura. Certo? O acúmulo de restos fecais na estrutura. Essa inflamação pode comprometer o sistema digestório e levar a poucos dias, viu? Cuidado. Pode até morrer. Certo? Por isso, o paciente com apendicite deve se submeter rapidamente a uma cirurgia para sua remoção. E tá aqui uma foto. Ó. O apêndice normal, ó, tá no finalzinho do, né? Finalzinho do intestino grosso, né? Ó, tem o intestino delegado, tarará, pá, pá, pá. Aí tem aqui no início, né? Ó, que ele vem aqui, o final é aqui pro reto, né? Ó. Ali pertinho, no iníciozinho do intestino grosso, ó, pode se acumular restos fecais ali. E aqui o apêndice inflamado, ó. Beleza? Cuidado. Agora, olha uma observação interessante. Ó. Não há provas de que a alimentação pode causar apendicite. Não há provas. E caroços de tomate, de goiaba ou sementes como gergelim não entopem o apêndice. Certo? Não entopem o apêndice. Tem-se essa teoria por aí, né? Que se você comer os caroços de tomate, goiaba, vai entupir o apêndice. É por isso que dá apendicite, é por conta disso. Não. São a inflamação causada por restos fecais. Nós vimos aqui, não foi? Ó? Inflamação é o acúmulo de restos fecais. Ó. Uma das principais causas é o acúmulo de restos, tá? Uma das principais. Então fica ligado.
Tem a cirrose, pessoal, também. Vamos lá para a cirrose. É uma doença causada por agressões prolongadas ao fígado e se caracteriza pela cicatrização do tecido hepático. Isso significa dizer que a estrutura celular deixa de ser a de um fígado normal e se torna apenas fibra. Um fígado cirrótico não cumpre suas funções, comprometendo o funcionamento. A infecção pelo vírus da hepatite pode causar cirrose, certo? O excesso de bebida alcoólica também, pois quando uma pessoa ingere muito álcool, sobrecarrega o fígado, fazendo com que ele trabalhe em excesso e termine inflamando. Cuidado, certo? Caso a cirrose só tenha atingido uma parte do fígado, é possível retirá-la, pois o órgão irá se regenerar sozinho. Se é comprometido todo o fígado, apenas um transplante de fígado pode salvar a vida da pessoa. Então cuidado, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Aqui é o fígado saudável, né? E aqui o fígado com cirrose, certo? É só questão de leitura mesmo, você saber, né? E o câncer de colo intestinal, pessoal. O câncer de colo intestinal é um dos principais tipos de câncer do mundo. Ele costuma ser a evolução de um tipo de tumor benigno que acomete quase 30% da população adulta. Ó, 30% da população adulta. O chamado pólipo intestinal. Começa com um pólipozinho, né? E tal, pode virar um câncer benigno, tumor benigno, depois, ó, um câncer, né? Evolução de um tipo de tumor benigno. Esse tumor é causado por anormal das células da mucosa intestinal. Um pólipo dura entre 10 e 15 anos para se transformar em um tumor maligno, que é um câncer. De 10 a 15 anos para se transformar em um tumor maligno, que é um câncer, certo? No entanto, menos de 5% dos pólipos intestinais evoluem. Menos de 5%. A detecção de um pólipo é feita através de um exame chamado colonoscopia, no qual uma sonda é introduzida no intestino grosso através do reto para observar a mucosa intestinal, certo? É a colonoscopia. Colonoscopia, que é pelo colo, né? Você faz uma endoscopia, vamos dizer assim, entrando pelo outro lado do tubo digestório. Entenda aqui uma coisa, ó. Você não tem um tubo digestório aqui, né? Show de bola. Se você faz a endoscopia, você introduz uma câmerazinha por aqui, né? Pela boca. Se você faz a colonoscopia, você introduz a câmerazinha por aqui, ó. Pelo outro lado. Não é o mesmo tubo digestório? Começa lá na boca, né? Vamos dizer assim, termina no ânus. Então, na endoscopia, você introduz pela boca. Essa câmerazinha, né? Que é um negocinho que eles introduzem lá, que tem uma câmera para poder ele ver, né? Então, introduz pela boca a endoscopia. Quando introduz pelo ânus, chama de colonoscopia. Certo? Beleza? Vamos chegar onde nós estávamos. Aqui, aqui, aqui. Pronto. Tá aí, ó. Ó, uma sonda é introduzida no intestino grosso através do reto, do ânus, para observar a mucosa intestinal. Após a detecção de um tumor, uma pequena parte dele é retirada para que possa ser examinada e se descubra se ele poderá evoluir para um câncer. Caso não tenha evoluído para tumores, os pólipos podem ser retirados do intestino durante a colonoscopia, certo? Então faz lá, não entendeu, não pode ser gerado assim, você já pode, né, retirar se quiser. Eles podem ser retirados durante a colonoscopia. Show de bola. E a prisão de ventre, pessoal? A prisão de ventre, a constipação intestinal ou prisão de ventre, a mesma coisa, é a dificuldade de defecar. Ó, dificuldade de defecar. Eu tô com prisão de ventre, eu tô com constipação devido ao ressecamento e endurecimento das fezes. Ressecamento e endurecimento das fezes. Uma das principais causas desse problema é a má alimentação. Ah, professor, quer dizer que eu passo muitos dias para defecar porque eu me alimento mal?
Isso. Vai ganhar um chave, né? Agora, isso. É justamente isso. Você não se alimenta bem, não come mamão. Mamão é um alimento que ajuda muito, né? Não come fibra. E a fibra também ajuda muito nessa questão da defecar e tal, né? Então, você tem que ter muito cuidado. Tem que beber água, certo? Na quantidade normal, quantidade adequada, vamos dizer assim, para que você possa ter uma frequência, né, de defecagem, vamos dizer assim, normal, beleza? Então, ó, a carência de fibras e líquidos dificulta a digestão do alimento no intestino grosso, né? Então, a carência de líquidos dificulta a digestão no intestino grosso. Então, acaba que as fezes ficam muito ressecadas, né? Outro detalhe, ansiedade e estresse também pode fazer com que os nutrientes permaneçam mais tempo no intestino do que o necessário, né? Mais tempo do que o necessário, aumentando a absorção de água e ressecando as fezes. Então, ansiedade e estresse, vou marcar aqui, ó. Ansiedade e estresse também pode causar prisão de ventre. Estou marcando aqui mais ou menos o que pode causar, né? Ó. O que é a prisão de ventre? Dificuldade de defecar, porque há o ressecamento e endurecimento das fezes, beleza? E o que é que pode causar isso? Ó? Má alimentação, né? Ó, vou marcar aqui, ó, carência de fibras e líquidos, certo? Ansiedade e estresse também. E muitas pessoas causam a prisão de ventre quando adiam a hora de defecar. Olha aí, ó. Outro detalhe interessante, né? Adiam a hora de defecar para não interromper um trabalho. Por exemplo, às vezes você está num local, né? Aí deu vontade de defecar, você segura, né? Você prende. Não, porque agora eu não posso. Aí prende. Aí pode ressecar a fezes, entendeu? Aí vai dar problema, certo? Para tratar esse problema, a pessoa deve defecar na hora em que sentir vontade e manter uma alimentação saudável, ingerindo bastante fibras e líquidos. Cuidado, né? Onde você tá, eu tô com vontade, baixa as calças e faz não. Procura um banheiro, né? Pelo menos. Brincadeira, pessoal. Então, você deu vontade de defecar? Procura um local, certo? E vai evacuar. Evacuação, né? Evacua o local, né? Procura um lugar aí para poder mandar essas fezes embora, mano. Porque senão vai gerar problema depois, ó. Ó, a vontade é manter a alimentação saudável. O que é que soluciona, né? Ó? Defecar na hora que tiver vontade, manter uma alimentação saudável e ingerir bastante fibra e líquido para resolver esse problema aí da constipação, beleza? Show de bola. E a diarreia, pessoal? Uma pessoa está com diarreia quando elimina fezes amolecidas, pastosas ou aquosas. Tem uma que sai só a água mesmo, né? Um dos fatores que pode causar diarreia é ingerir antibióticos, ó. Ingerir antibióticos sem prescrição médica. Na verdade, vamos tocar para frente. Deixa assim, porque sem prescrição médica, eu penso eu, né? Eu não sou cientista, mas pense aí, que o médico tenha, né, indicado ou não, você não vai ingerir de qualquer maneira. Ele coloca aqui, pessoal, sem prescrição médica, porque o médico deveria avaliar se você tem algo, se poderia causar algum efeito colateral, né? Mas, porém, todavia, entretanto, nós não somos cientistas ainda, né? Não sei se algum de vocês querem ser, mas preste atenção. Você ingerir antibiótico pode causar diarreia. Não é que toda vez que você ingerir vai causar, não, mas pode, né, causar. É o que ele diz, ó. Um dos fatores que pode causar a diarreia é ingerir antibióticos. Show. Nesse caso, o que acontece é que os antibióticos destroem as bactérias benéficas do intestino responsável por formar as fezes. Entendeu? É por isso. Então, cuidado, pessoal. Não vai por tudo tá tomando remédio, não. O próprio nome já diz, é droga, né? Drogaria. É uma droga, o remédio é uma droga. Então evite ao máximo tomar remédios para o seu próprio bem, certo? A infecção por vírus e bactérias patógenas que geram doenças também pode causar diarreia, ó. Infecção por vírus e bactérias patógenas. Que a patógena é aquelas bactérias que geram doenças, né? Também pode causar diarreia. Os organismos costumam atacar as paredes do intestino, certo? Caso essa parede inflame, os movimentos peristálticos podem se tornar acelerados.
dificultando a absorção de água e sais minerais, que deixará as fezes pastosas. A perda de líquidos em excesso pode levar o indivíduo à desidratação. Então, geralmente, quando acontece a diarreia, né, a pessoa fica desidratada, às vezes fica até meio mole, né, porque desidrata, entendeu? Aí vamos para o pensar aqui, ó. O que é que ele diz ali? Prisão de ventre e diarreia também estão relacionados à velocidade dos movimentos peristaltos do intestino. Foi o que ele falou aqui, né? Praticar exercícios ajuda a evitar a prisão de ventre? Sim ou não? Ajuda a evitar? Sim ou não? Sim ou não? Sim, né, papai? Nós já vimos que o exercício físico, cara, ele é benéfico demais, faz muito bem à saúde, né? Pois na atividade física acontece um movimento das válvulas intestinais. Elas sofrem contrações involuntárias por conta do esforço dos exercícios e isso interfere na vontade de evacuação. Os melhores exercícios para constipação são os que trabalham na região do abdômen e relaxam a musculatura pélvica, como abdominais, natação e yoga. Yoga. Certinho? Muito bem. Vamos para frente. Doença hemorroidária. Hemorroidária. A região do reto e do ânus, ó, o reto e do ânus, né, que é a saída do tubo digestório, o final, né? Como qualquer outra região do corpo humano, possui diversos vasos sanguíneos. O conjunto desses vasos é chamado de hemorroida, certo? Esses vasos sanguíneos aqui, ó, é chamado de hemorroida, beleza? Que tem lá na saída do ânus. Esses vasos costumam inflamar em muitas pessoas, causando a doença hemorroidária. Olha, quando os vasos inflamam, né? Ó, os vasos inflamam, aí causa a doença hemorroidária. Popularmente, a doença hemorroidária é conhecida apenas como hemorroida. Ah, fulano tal tem hemorroida. Eita, macho! Cara, isso é normal, entre aspas, vamos dizer assim. Normal, entre aspas, sim. Não é que é normal, mas muita gente tem, por quê? Porque é inflamação dos vasos sanguíneos ali, certo? Na saída ali do tubo digestório. Show de bola. Geralmente, sua causa é o aumento da pressão na região do reto. Ó. A causa, o que é? Aumento da pressão na região do reto. Esse aumento é gerado pelo esforço para evacuar. Certo? Gerado pelo esforço para evacuar. Às vezes você faz força para defecar, né? Aí aumenta a pressão naquela região e pode inflamar esses vasos sanguíneos aí e causar essa doença hemorroidária, certo? Então isso aqui, pessoal, o que é que pode acontecer? Vamos supor, você deu vontade de defecar, não vai, né? Você segura. Tua fezes vai secar, ela vai ficar mais seca. Quando tu for defecar, tu vai fazer mais força para defecar. Então uma das coisas que pode causar hemorroida é você segurar a fezes, ficar prendendo a fezes. Isso pode causar hemorroida no futuro, certo? Após inflamarem, as veias podem sangrar ou saltar externa do ânus. Pode acontecer. Inflama, né? As veias saltam para fora do ânus. Pode acontecer isso. Causando dores e incômodo ao sentar. A doença pode ser tratada com pomadas, né? Que é anti-inflamatórias, que é para desinflamar os vasos. Mas em alguns casos pode ser necessário realizar uma intervenção cirúrgica. Pode acontecer que só as pomadas e algum outro tratamento não resolve. Aí tem que fazer a cirurgia, né? Então, cuidado. Doença celíaca. Há pessoas que vivem em consultórios sem que os médicos descubram qual é a doença que as aflige. Isso porque são portadores de doenças mais raras. Ó. Doenças mais raras, causadoras de sintomas comuns e muito patológicos. E muitas patologias. Caso típico da doença celíaca. Certo? Tem a característica de doenças mais raras. Sintomas comuns a muitas patologias. Então tem algumas outras doenças que têm os mesmos sintomas, mas você não consegue descobrir qual doença realmente é, né? Acontece cerca de 1% das crianças acomete, né? Essa doença, o caso tipo da doença celíaca, que acomete cerca de 1% das crianças e dos adultos. As manifestações variam de acordo com a faixa etária, incluindo desde diarreias e vômitos até mesmo osteoporose e dermatites. Para cada caso em homem, existem dois
ou 3 outros em mulheres. Então acontece mais em mulheres, né? Essa doença celíaca aí. A celíaca é uma doença autoimune. Aprenderemos sobre ela no capítulo 11. Show de bola. Cujo agente precipitante. A vista tá meio ruim, acho que tem que trocar o óculos, ó. Cujo agente precipitante é o glúten. Aí, ó. Glúten. Uma proteína existente no trigo, né? No centeio e na cevada, e que digerida, esse glúten tem tanto no trigo como no centeio como na cevada, né? Que é ingerida com dificuldade pelo nosso organismo. Então esse glúten é ingerido com dificuldade. Não pode causar essa doença aí, né? Celíaca. Em pessoas predispostas, né, que já tem a tendência, moléculas não digeridas de glúten, né, ao entrar em contato com as camadas mais internas da mucosa intestinal, disparam uma reação imunológica no intestino delgado, causadora do processo inflamatório crônico responsável pelos sintomas. A amamentação protege a criança predisposta. Então você que quer ser mãe, amamente seu filho, certo? Nós até estudamos sobre a amamentação, né? É importante amamentar o filho no mínimo até 6 meses de vida. E alguns ainda recomendam nesse período de 0 a 6 meses, né, de vida, se amamentar a criança só com leite. Se alimentar a criança só com leite materno, só por meio da amamentação, certo? A introdução de alimentos ricos em glúten antes dos 4 meses de idade aumenta o risco. O diagnóstico requer 2 procedimentos. É a realização de endoscopia com biópsia do duodeno, que é aquela primeira, e a adoção de uma dieta livre de glúten para verificar se há melhora da sintomatologia, certo? Em parte significativa dos pacientes, a enfermidade é descoberta por acaso, através da realização de endoscopia por suspeita de úlcera duodenal, a úlcera duodeno, né? Ou gastroesofágico. Em outros, durante a investigação de deficiência de vitamina B12, que é o ácido fólico, ferro, cálcio e de quadros de anemia e osteoporose, condições frequentes na doença celíaca. O tratamento consiste na eliminação definitiva de alimentos que contenham glúten. Tratamento: eliminação definitiva do glúten, ou seja, não consumir trigo, nem cevada, nem centeio. Essa medida provoca melhora clínica em dias ou semanas, mas as alterações visíveis nas biópsias do intestino delgado podem persistir meses ou anos. Então é muito importante corrigir as deficiências de vitaminas e sais minerais e avaliar a densidade dos ossos, a presença de anemia e de déficits, né? Déficits. Essa palavra até é ruim de pronunciar, né? Déficits, eu costumo dizer só assim, déficits, né? É déficits de crescimento, certo? Anemia e déficit de crescimento. Cuidado. E a aderência disciplinada a dietas com restrição de glúten não é tarefa simples, porque ele está presente na maioria dos alimentos industrializados. Os que não o contêm são mais caros e difíceis de achar. Há anos, as associações que defendem os direitos dos portadores de doença celíaca cobram das autoridades rigor no cumprimento da lei que obriga os fabricantes a estampar no rótulo dos alimentos a presença de glúten. Essa medida ridiculamente simples evitaria o sofrimento de milhares de pessoas. E aqui os agricultores já estão produzindo grãos livres de glúten, ó. Já existem alguns grãos aí livres de glúten, beleza? Galerinha, essa foi a nossa aula aí, espero que tenham compreendido, né, entendido mais sobre o nosso sistema digestório.
beleza? Contemplamos aqui o nosso conteúdo, certo? Por incrível que pareçam, 7 páginas, podemos dizer assim, literalmente, né? 129, 130, 31, 32, 33, 34, 35. Por incrível que pareça que são 6, mas são 7 porque contam as duas das extremidades, né? Tanto a 129, 7 páginas, nós levamos aqui 1h30 praticamente. Estamos com 1h30 exatamente agora, certo? E é porque assim, é necessário para vocês verem todo o conteúdo, beleza? Conteúdo bom, né? Bem detalhado aí para vocês entenderem o assunto. Show de bola? Pessoal, um abraço, Deus abençoe. Qualquer dúvida, estamos à disposição aí, beleza? Valeu!